Olá pessoal, estamos começando hoje mais um encontro de Direito Constitucional. Falei para vocês já, e aqui eu aproveito para repetir. Os direitos fundamentais eles são o verdadeiro coração da nossa matéria em concurso público hoje. Grande parte das questões são envolvendo direitos fundamentais. Nós tivemos prova com 15 questões, quase toda a Constituição sendo cobrada no edital, e dessas 15 questões, 14 eram direitos fundamentais. Então é uma matéria que tem um peso bacana. Raramente você encontra uma prova de concurso sem estudar essa matéria. Por isso, eu adoto como estratégia um aprofundamento maior e uma análise mais minuciosa desse grupo de direitos que são chamados direitos fundamentais. Beleza? Dando continuidade a esta análise, nós vamos adentrar nos direitos fundamentais em espécie. Eu até disponibilizo aqui agora com vocês. A gente fez aqui um esquema dos direitos fundamentais individuais, que vai ser o primeiro grupo que nós vamos analisar. Então, se você der uma olhada aqui, os direitos individuais eles estão divididos em direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Aí você pode me perguntar assim, mas Daniel, onde é que está essa divisão? Ora, o artigo 5º da Constituição, no seu caput, quando ele começa falando dos direitos individuais, ele começa trazendo este rol. E é com este rol que nós vamos trabalhar com vocês a matéria. Nós pegamos todos os direitos individuais estabelecidos no artigo 5º e dividimos eles nestes grupos. Fizemos uma adequação. Porque o que se percebe é que esses 5 grupos aqui de direitos individuais, eles são verdadeiras raízes de demais direitos, prerrogativas de outros direitos. Quando eu falo aqui, por exemplo, direito à liberdade, isso aqui não é um direito só. Quando você vai ler o artigo 5º, você perceberá que existem vários incisos tratando de liberdade. Nós temos liberdade de locomoção, temos liberdade de informação, liberdade religiosa, liberdade de expressão e assim por diante. Temos vários tipos de liberdade, todos estabelecidos no artigo 5º. Ok? Então, nossa estratégia de estudo vai ser, vamos pegar o artigo 5º e dividi-lo nestes 5 grupos e analisaremos aqui aqueles incisos principais referentes a cada grupo. Logicamente que nós não temos tempo para analisar todo o artigo 5º, mas faremos aquelas pontuações aí mais importantes para a sua prova de concurso, dentro da perspectiva doutrinária e jurisprudencial mais moderna. E aí eu já começo aqui com uma primeira questão bacana, que pode cair até também naquela matéria ali que nós vimos da parte geral dos direitos fundamentais, que seria o seguinte. Nós temos os direitos individuais estabelecidos ali no artigo 5º, e que eu fiz essa divisão aqui, conforme a própria Constituição faz, e aí até aproveito para dizer, o professor José Afonso da Silva faz, o professor Léo von Hout faz, nós temos aí vários doutrinadores no Brasil que também trabalham com essa distinção feita nestes 5 grupos. E aí vem a pergunta de prova que diz o seguinte: este rol aqui de direitos individuais, ele é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo? Entenderam a questão? O que eu quero saber é o seguinte: este rol aqui, direito à vida, igualdade e liberdade, ou todos os direitos estabelecidos no artigo 5º, são só aqueles os direitos individuais? Ou é possível afirmar que existem outros direitos individuais além dos estabelecidos ali no artigo 5º? O que você acha? Gente, nós vimos ali nas características dos direitos fundamentais uma característica muito, muito importante. Eu até falei para você, coloca o seu coraçãozinho ali para você não lembrar. Muito cuidado com a característica chamada de não taxatividade. Os direitos fundamentais, eles não são um rol taxativo. Ora, se direitos individuais é uma espécie de direitos fundamentais, então eu posso afirmar que este rol aqui não é um rol taxativo. Trata-se de um rol exemplificativo, por força até do parágrafo 2º do artigo 5º, que também já analisamos no encontro passado. Parágrafo 2º, que traz aquele conceito material dos direitos fundamentais. Aquele parágrafo 2º diz que é possível que novos direitos fundamentais sejam inseridos no direito brasileiro, ainda que frutos de tratados internacionais. Então, mais uma vez, eu afirmo para vocês, o rol de direitos individuais,
ele não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo. Tranquilo? Então isso aqui seria uma primeira observação acerca dessa matéria. A partir de agora, nós vamos mergulhar neste universo chamado direitos individuais. Vamos começar a analisar cada um deles e aproveitamos esse primeiro momento para analisarmos aí o direito à vida. Exatamente, vamos fazer uma análise do direito à vida. E aí o direito à vida, ele é interessante porque ele é importante. Tipo assim, se você não tivesse o direito à vida garantido, você estaria nos assistindo aqui agora? Claro que não. Por esse motivo, a doutrina já chegou a afirmar que ele é o direito fundamental de maior valor, né? A doutrina já trouxe essa expressão que foi cobrada em provas, que ele seria o mais fundamental de todos os direitos. Apesar de nós não podermos dizer que há hierarquia entre esses direitos fundamentais, até porque eles não são absolutos, como nós já estudamos, mas a doutrina já afirmou isso e isso já foi cobrado em prova do CESP. O direito à vida, ele é o direito mais fundamental de todos, por um motivo muito simples, lógico e razoável. Ele é uma verdadeira prerrogativa dos demais direitos. Como é que eu vou exercer meu direito à liberdade se eu não tenho vida? Como é que eu vou exercer meu direito à liberdade, à segurança, à propriedade, todos os demais direitos fundamentais se eu não tenho vida? Por esse motivo, podemos afirmar que o direito à vida ele é uma prerrogativa dos demais direitos. Mesmo sendo tão importante, tão valioso, tão sagrado como é, ele não é um direito absoluto. Isso mesmo. E às vezes eu falo isso aqui agora para você, você está um pouco chocado em casa. Calma, muita calma, não se desespere, toma um copo d'água. Mas lembre-se, o direito à vida, bem como os demais direitos fundamentais, não são direitos absolutos. Aí você pode estar se perguntando, Daniel, eu até acredito em você, você falou, né, sobre as características dos direitos individuais, direitos fundamentais, que não são absolutos, mas o direito à vida, como ele não é absoluto? Eu não consigo imaginar uma relativização do direito à vida. Mas eu vou te ajudar a imaginar agora, ok? Nós vamos trazer aqui para vocês agora alguns motivos pelos quais podemos afirmar que o direito à vida, ele não é absoluto. Então, primeira coisa que eu posso afirmar sobre o direito à vida não ser absoluto seria o seguinte, é uma pergunta. Existe aborto no Brasil? Aí você vai falar, é lógico que existe, Daniel, existe muito aborto no Brasil, não era essa a pergunta que eu queria fazer, né? Mas eu quero saber o seguinte, é aceito juridicamente? Existe a possibilidade de você praticar um aborto legalmente no Brasil? Muitas pessoas poderiam dizer, não, aborto é crime. Eu digo para você, eu concordo, o aborto é crime. Mas o próprio Código Penal traz espécie de aborto que não constitui crime. Espécie de aborto que vai funcionar como uma verdadeira excludente de ilicitude. São dois tipos de abortos que podem ser praticados e eles estão em consonância com o direito estabelecido brasileiro. Nós temos aí um primeiro tipo de aborto, que é o chamado de aborto necessário. Isso mesmo. O aborto necessário é aquele aborto praticado para salvar a vida da mãe. Quando a mãe e a criança estão ali correndo risco de vida na hora do parto. Então, você pratica o aborto necessário porque o direito preferiu deixar a mãe viva do que a criança. Até porque a mãe tem condições de construir uma nova vida. A criança não, ela é muito dependente. E o segundo tipo de aborto, também é admitido no direito brasileiro, é o chamado aborto sentimental. Que é aquele aborto praticado quando uma mulher ela é vítima de estupro. Isso mesmo. O direito brasileiro entende que ela já foi violentada demais para ter que suportar o ônus de um filho fruto dessa violência. Então o direito brasileiro permite que se pratique esse aborto. Logo, é possível a prática de aborto no Brasil e de forma legal. Esta aqui seria uma primeira justificativa para afirmar para você, o direito à vida não é absoluto, porque é possível praticar o aborto no Brasil.
Tranquilo? Tudo bem? Uma segunda justificativa para se afirmar que o direito à vida não é um direito absoluto. Eu te pergunto, existe pena de morte no Brasil? Pergunta quase que imoral, né? Fala assim, Daniel, você está maluco? Como é que você faz uma pergunta dessa? Existe pena de morte no Brasil? É claro que não existe, Daniel. É por isso que você está aqui, meu amigo. É por isso que você precisa assistir nossas aulas. É porque você vai descobrir um novo mundo. Seus olhos serão iluminados. Você terá um novo caminho de sucesso. Pessoal, quem já está estudando sabe. É lógico que existe pena de morte no Brasil. E essa questão não caiu uma vez em prova, não. Já caiu várias vezes em prova. Né? E eu convido você para que a gente abra aí a Constituição Federal, né? E leia aí o inciso 47 do artigo 5º. O inciso 47 do artigo 5º diz assim, ó: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Aí você fala, Daniel, mas ele disse que não haverá pena de morte. Calma. Tem uma vírgula e uma palavrinha mágica, que essa palavrinha, toda vez que aparecer, você tenha cuidado. Salvo. Gente, essa palavra salvo, ela está criando uma exceção. Ela está criando uma verdadeira possibilidade de pena de morte no Brasil. Se cai na tua prova, existe pena de morte no Brasil, certo ou errado? Certíssimo. É claro que existe pena de morte no Brasil. Existe uma hipótese de pena de morte no Brasil. É aquela pena de morte praticada no caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19, ponto. Ai, Daniel, mas é só essa hipótese, mas existe. Mas está dizendo que não tem pena de morte, mas tem um salvo. Logo não tem para onde escapar. Existe pena de morte no Brasil? Sim, existe pena de morte no Brasil. Então, por este motivo, nós podemos afirmar mais uma vez que o direito à vida não é um direito absoluto, por mais sagrado que ele seja. Ok? Tranquilo até aqui agora? Então, mais uma justificativa aqui, né? Nós teríamos mais uma justificativazinha sobre o direito à vida para prová-lo que ele não é um direito absoluto. Quem já ouviu falar da chamada legítima defesa? Ou chamado estado de necessidade? Legítima defesa ou estado de necessidade são dois institutos também do direito penal, que eu pego emprestado aqui agora, para justificar que o direito à vida não é um direito absoluto. Tanto a legítima defesa como o estado de necessidade, eles funcionam como excludentes de ilicitude no direito penal. A pessoa ela estaria ali com todos os requisitos para praticar um crime, mas se a motivação deste crime foi em legítima defesa ou por estado de necessidade, você perde essa natureza de crime. Então deixa de ser crime aquela atitude da pessoa. Como melhor exemplo, eu poderia citar o seguinte, né? Imaginemos um sequestrador, né? Passa o seu filho, senão eu vou matá-lo. E você está armado, você pega a sua arma, na hora que você finge que vai passar a criança, você pega a sua arma e mata o sequestrador. Você agiu em legítima defesa, existia ali um perigo iminente contra a sua pessoa, contra a pessoa do seu filho, e você, para resguardar esse interesse, você foi lá e matou o assaltante. Entendemos aqui? Seria legítima defesa. Ou então, o estado de necessidade. Esse exemplo é fantástico. O exemplo de estado de necessidade que também comprova que o direito à vida não é um direito absoluto. Imagina vocês, depois do concurso que você está estudando aí, está ansioso, com todos os seus colegas que passaram, aí você passa no concurso. E aí você passa no concurso e o que geralmente a gente faz, gente? A gente comemora, né? Mas você não vai comemorar com churrasquinho, cachorro quente na casa da vizinha, não, gente. Olha só, o concurseiro, quando passa o concurso, ele muda de vida. Então você tem que fazer uma comemoração de nível, né? Os concursos que vão vir esse ano, dá para você pagar o quê? Um cruzeiro. Exatamente. Tu junta a tua turma de colegas que estão estudando e vão fazer um cruzeiro pelo litoral brasileiro, comemorando ao som de axé music, né? Dançando rock e tal, e muita festa comemorando. Gente, a comemoração é tanta, tem tanto aluno do Alpha Online que passou nesse concurso, que o barco começa a afundar. E o barco começa a afundar. E
As pessoas começam a se desesperar dentro d'água, querendo nadar para a costa, e a única coisa que aparece na mente de cada um daqueles que estão ali dentro do barco, cada aluno, é a imagem do contra-cheque. Exatamente, falar, ai meu Deus, semana que vem eu vou tomar posse, meu contra-cheque está me esperando, eu preciso me salvar. Eu sei que esse sentimento vai ser suficiente para motivar você a nadar desesperadamente. De repente aparece uma boia, que é a única boia que está ali para salvar todo mundo. Aqueles 50 alunos começam a nadar para a boia, todos. Pessoal, se os 50 subirem na boia, o que vai acontecer com a boia? Afundar e todos morrem. Naquele momento, em razão de um estado de necessidade, existe uma justificativa para que cada um possa matar o outro para salvar sua própria vida. Olha que interessante. Então, você utilize todas as suas técnicas de artes marciais, técnicas de defesa aprendidas ao longo da sua vida, arranque outra pessoa, tire, dê uma porrada, afogue outra pessoa e se salve naquela boia. Quando você se salvar naquela boia, pode ficar tranquilo, semana que vem você toma posse no seu concurso, sem problema algum, porque você terá cometido 49 crimes, que não são mais crimes, porque foram em estado de necessidade para salvar a tua vida. Então, olha só, é o direito amparando, protegendo, legitimando a possibilidade de se tirar a vida de outra pessoa. Entendemos isso aqui? Por isso nós dizemos que o direito à vida não é um direito absoluto. Tranquilo? E aqui eu queria, não nessa perspectiva, mas tratar de dois temas aqui muito interessantes. A primeira questão seria o seguinte, ainda sobre o aborto. Nós temos um tipo de aborto que é o chamado de aborto eugênico, que é aquele aborto praticado quando existe uma má formação do cérebro. Isso mesmo. Então, se a mulher está grávida, um bebê, e foi constatado que está com uma má formação ali da criança, algumas pessoas querem praticar o aborto, mas algumas pessoas começaram a entrar com ações na justiça, questionando a possibilidade da prática do aborto do chamado feto anencefálico, que é aquele feto sem cérebro. Então nós temos aqui um tipo de aborto eugênico específico, chamado o aborto do feto anencefálico, feto sem cérebro. A ciência ela já está muito avançada na discussão de que o feto sem cérebro, a chance de vida dele é muito pequena. Mesmo que ele nasça com vida, ele vai morrer nos próximos dias e talvez em alguns meses, mas ele vai morrer. Não existe possibilidade hoje de se viver sem cérebro. Apesar de que você conhece algumas pessoas sem cérebro aí do seu lado, eu sei, mas não é desse que eu estou falando daquele feto sem cérebro. Pois bem, alguns tribunais, alguns julgados já concederam liminares permitindo esse tipo de aborto. Então é uma questão em que já foi cobrada em prova, tranquilo? Segunda discussão. Uma segunda discussão é a questão da origem da vida. O que seria vida para o direito? Até pouco tempo, e a doutrina ainda tem sustentado essa possibilidade, a vida ela se inicia com a chamada fecundação. Ou seja, a partir do momento que a pessoa teve relação sexual, houve encontro e a formação do embrião, ali nós teríamos ali a origem da vida. Existem várias discussões se a origem da vida ocorre na hora do encontro, se é alguns dias depois, se é na nidação, tem várias possibilidades. Alguns doutrinadores até utilizam o termo nidação como semelhante à fecundação, mas quem já estuda um pouco mais de medicina sabe que são termos diferentes. De qualquer forma, para o direito constitucional, já foram trabalhados os dois temas em prova, tanto fecundação como nidação, como sendo a mesma coisa, o mesmo momento. Então, em direito constitucional, você pode trabalhar com os dois. De qualquer forma, surgiu a discussão por quê? Se a vida, que é um direito fundamental, protegido, ela começaria ali neste momento da fecundação, ou seja, na formação do embrião, então não se justificaria a prática de aborto. Beleza, e o aborto é proibido, salvo algumas exceções, como nós já vimos. Mas seria possível a utilização dos embriões que são destinados à fecundação in vitro, que estão congelados no laboratório? Seria possível a utilização desses embriões para a pesquisa com célula-tronco? Nós temos a lei de biossegurança que permite a realização de pesquisas com células-tronco no direito brasileiro. E este tema foi enfrentado porque alguns questionaram a constitucionalidade dessa lei.
e o STF concluiu que esta lei era constitucional, que esta lei ela poderia ser aplicada, claro, com alguns critérios fixados pelo próprio Supremo, como, por exemplo, não pode ser qualquer tipo de embrião, tem que ser um embrião congelado há mais de 3 anos, tem que ser um embrião que vai ser descartado. Então, eu poderia pegar esse embrião e realizar pesquisa para fortalecer a questão das células-tronco. Agora, é vida um embrião? Será que nós podíamos afirmar que o embrião tem vida? Mas você fala assim, tem, Daniel. Tá, mas congelado depois de 3 anos, será que nós temos vida ali? E aí eu te oriento a também acompanhar essa discussão, porque vai cair na sua prova. Então isso aqui foi um ponto interessante, né? São 2 discussões bacanas sobre essa questão do direito à vida, que podem ser cobradas em sua prova. Só para a gente finalizar essa questão do direito à vida, é bom deixar claro o seguinte, que quando nós tratamos o direito à vida como um direito individual, não está aqui em questão apenas o direito de estar vivo, né? O direito à vida ele é um direito um pouco mais abrangente, que possui aí várias frentes, várias acepções. Então, também seria considerado, por exemplo, como direito à vida, o direito a uma qualidade de vida. Logo, o direito de ter qualidade de vida ou de ter uma vida adequada à condição humana também é um direito individual, fundamental. Ai, Daniel, mas como é que a gente protegeria esse direito à qualidade de vida? Né? Por exemplo, nós temos ali no próprio artigo 6º, artigo 7º, alguns chamados direitos sociais, que visam proteger a qualidade de vida das pessoas. Nós temos também na ordem social, lá no finalzinho da Constituição Federal, vários dispositivos constitucionais que visam produzir uma qualidade de vida. Nós temos direitos na Constituição como direito à moradia, direito à segurança, e eu falo segurança pública, né? Direito à saúde, à previdência, à educação. Todos esses direitos, eles têm um caráter fundamental, eles têm um caráter individual que visam proteger o direito à vida. Então, nós temos aqui essa acepção do direito à vida. Mas também o direito à vida pode ser considerado na sua acepção de preservação da integridade física. E para isso, nós teremos normas constitucionais que vão proteger e tutelar a integridade física, principalmente dos presos. Aí, Daniel, mas por que dos presos principalmente? Porque o Brasil tem um histórico, né, de violência carcerária. E aí a nossa Constituição em 88 resolveu incluir vários dispositivos constitucionais dentro do próprio artigo 5º para proteger e tutelar os interesses dos presos. Então, a proteção da integridade física e moral do preso, ela entra nesse aspecto de proteção do direito à vida. Mas não só do preso, nós temos também a própria proteção constitucional da integridade moral, né? Nós temos normas constitucionais, por exemplo, que garantem o direito de resposta a quem tiver a sua moral ofendida. Nós temos dispositivos constitucionais que garantem direito à indenização por danos morais, materiais e danos à imagem, caso a sua integridade moral seja violada. Então, quando nós analisamos o artigo 5º e os demais dispositivos constitucionais relacionados ao direito à vida, nós veremos que o direito à vida ele tem uma acepção muito mais ampla, né? E abarca aí vários aspectos desse direito à vida, como a preservação da integridade moral, preservação da integridade física, o direito a uma qualidade de vida. Também temos aí várias formas de proteção do direito à vida, ok? Então, eu trouxe para vocês aí os aspectos mais importantes deste primeiro direito individual que nós estamos analisando, o direito à vida, e espero que você fique atento, dê uma lida novamente, dê uma olhada novamente nessa aula depois, para que você vá pegando os detalhes que nós falamos e compartilhamos com vocês aqui.